fatores que mais te incomodaram hoje nessa derrota e o que é que você pretende fazer para ajustar? Boa noite. Primeiramente, espero que você esteja bem, tá, Thaís? Susto, acho, para todo mundo. Olha, eu acho que o principal ponto hoje foi que, em alguns momentos do jogo, nós não fomos nós. Não fomos aquilo que nós realmente já construímos, realmente já demonstramos ser. Né? Não nos preocupa excessivamente. Então, é um jogo que nós trabalhamos psicologicamente. O fato de jogar um jogo já classificado, né? Observamos até o último momento o jogo que poderia nos dar essa classificação, até para modificar em alguns aspectos, mas desde o começo do dia a gente já trabalhou essa questão com os atletas, alguns objetivos, né? Motivá-los de alguma forma aonde a gente poderia construir algo interessante para a parte, principalmente motivacional. E eu acho que futebol, por mais que você motive, nós temos que ter prazer de ganhar. E hoje nos faltou um pouco de prazer em alguns momentos. Né? Vi um jogo de um primeiro tempo sim positivo, mas ainda assim não satisfeito, porque ainda dentro da nossa ótica fomos abaixo daquilo que nós temos condições de produzir. Tivemos 10 a... não, 10 não, pra ser muito sincero, foram 18 a 19 minutos, foi o que a gente considerou no vestiário principalmente, dentro de uma certa normalidade, uma pressão pós-perda muito forte, uma linha sustentada muito boa, o adversário sem conseguir sair, a gente criando inúmeras situações de gol, sim. E dali até os últimos 8 a 10 minutos da partida, nós fomos muito mal na nossa visão. Isso foi a nossa ótica, aquilo que a gente cobrou em alguns pontos dentro do vestiário. Né? Começamos a entender que iríamos resolver o jogo facilmente, isso já foi discutido anteriormente, né? No dia de hoje, ontem, falamos muito sobre isso. Não se resolve o jogo de futebol facilmente, não se acredita que um adversário não pode te ferir. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem essa concepção, você respeita de uma forma ainda mais concentrada, principalmente o adversário, a gente aí sim pode se tornar um time um pouco mais coeso e realmente não ser atingido. Então, acho que faltou um pouco disso da nossa parte. São coisas sim a serem trabalhadas, nós estamos formando uma equipe para a temporada. Não existe momento bom de perder. É um clichê que eu não gosto, o professor não gosta. O momento foi bom para perder. Não existe momento bom para perder. Nós nunca levamos a derrota de uma forma comum. Porém, nós temos que naturalmente olhar o campeonato até o momento como um todo. Nós somos líderes, nós temos melhor ataque, melhor defesa, continuamos com os melhores números, fizemos um jogo fora da curva. Né? Espero que no próximo jogo a gente volte para essa curva, independente do que esse jogo esteja valendo, porque vale muito para a gente. Vitória não é qualquer coisa, é uma coisa que a gente pauta dentro do nosso trabalho, um princípio básico. Vitória não é qualquer coisa, ela é a única coisa dentro do trabalho que nós praticamos e dentro do trabalho de qualquer profissional de futebol. Boa noite. Boa noite. Existem várias estratégias no futebol, né? É um jogo tão interessante, tão apaixonante por causa disso. Não tem certo, não tem errado. O Náutico tem uma identidade que vocês gostam muito de falar, que é muito fácil de se perceber com o trabalho de vocês. Que é esse time intenso, esse time que pesa muito na linha do adversário, os dois laterais espetados. Não reputo como uma estratégia ruim ou errada só porque perdeu hoje. São 5 vitórias consecutivas antes disso, mas é a maneira de jogar de vocês, acima de tudo. Mas existem riscos, como em qualquer outra das estratégias. E você falou da questão da pressão pós-perda. Esse ponto que eu queria me aprofundar um pouco mais. No jogo do Santa Cruz, naquele momento de maior trocação, a sensação, pelo menos que eu tive, é que essa pressão pós-perda desencaixou um pouco e foi o momento que o Santa conseguiu crescer. E no jogo de hoje também, principalmente com as escapadas do Retrô, no momento que conseguiu ferir mais o Náutico. Como trabalhar isso? Porque é lógico que em 100 minutos não dá para você ter uma pressão pós-perda perfeita o tempo todo. Mas como trabalhar isso, seja para se aproximar do gol do adversário, você recuperar a bola tendo pouco terreno para percorrer, ou até mesmo para não ser tão ferido assim em situações de jogo? Perfeito. Olha, no jogo do Santa Cruz, assim como nesse jogo, eles utilizaram muito de inversões. Acho que o trabalho dessa questão pós-perda, ele é uma continuidade, existem alguns atletas. Nós mexemos dentro da equipe
no setor onde tem o maior envolvimento do pós-perda. Setor ofensivo e setor de meio. Então, eles são os primeiros a terem reação. São os atletas com menor carga de trabalho nesse sentido dentro da equipe taticamente. Então, vai oscilar. Isso a gente já está observando. Está tentando trabalhar tanto nos aspectos físicos, que tem uma demanda física muito complexa, pesada mesmo, para os atletas. Você vê um Felipe que vem de 2 anos da Coreia com uma certa dificuldade nesse tipo de ação, porém um jogador extremamente decisivo. No tempo que ele tem dentro de campo, ele conseguiu ser muito decisivo já. Mas está, por exemplo, trabalhando muito esse aspecto. Então eu vejo muito por este lado, né, o fato de existirem inúmeros jogadores do setor ofensivo que têm uma participação no pós-perda muito grande, ainda em desenvolvimento dentro da ideia do modelo de jogo que nós temos, como você mencionou. Os adversários vêm utilizando, como foi no Santa Cruz, as inversões, né? Tinha um zagueiro canhoto que foi inclusive o expulso, trabalhava a inversão, né, de uma forma muito agressiva, eles já espetavam o lateral e eles conseguiam sair, que a ideia deles era só sair para começar, mas não tinham profundidade porque não tinham uma transição muito pesada. Hoje tivemos uma dificuldade maior, não nessas bolas longas, na minha opinião, a gente já conseguiu melhorar, porque a gente passou a respirar um pouco mais rápido dentro desses homens e obrigar a jogar curto. Mas, volto a dizer, o que eu particularmente não gostei, nós como comissão não gostamos, foi a falta de concentração depois de 15, 18 minutos e entender que a gente ia resolver o jogo de forma tranquila, e nunca é tranquilo dentro do futebol. Professor, boa noite. Ficou notório que a questão de não ter o Dodô, isso ficou muito claro no jogo, o Náutico estava muito ansioso na hora da finalização, principalmente no primeiro tempo. E diante de um jogador que está vivendo um bom momento, né, participando bem dos jogos, e quando você perde um atleta como esse, ele faz essa falta, né, tão grande, como vocês pensam em trabalhar isso? Né? Porque entrou o Juninho, é verdade, é o primeiro jogo, até para cobrar o Juninho até um pouco exagerado, mas assim, para as próximas partidas, isso acontece, né? O atleta pode ser expulso, pode ter lesão, claro que a gente está torcendo para isso, mas de que maneira, vocês vão trabalhar isso com os atletas? E de não ter o Dodô, principalmente em um jogo quando enfrenta uma equipe que joga com as linhas mais conservadoras. Obrigado. Eu acho que o aspecto maior foi coletivo do que individual. Então, não senti essa falta toda do Dodô, sinceramente. Volto a dizer, tivemos 18, 20 minutos ali onde, se a gente fizesse 1, 2 gols, seria normal. E acho que ninguém estaria falando muito da questão do Dodô. Então, por isso que eu não atrelo à questão individual, né? Não é um fato que não pode ocorrer. Eu acho que talvez possa ocorrer em algum momento a ausência de um jogador ser um diferencial muito grande, só não acredito que este caso específico tenha sido. Acho que foi muito mais coletivo mesmo, criamos. Gostei daquilo que o Juninho pôde apresentar, um jogador que vem 3 meses parado e já demonstra um ritmo muito positivo de jogo, tem uma técnica boa, né, mas ainda um timezinho ainda com relação aos companheiros, até muito mais do que o timing de jogo. Eu acho que ele conseguiu ainda desenvolver algumas coisas que nós gostamos, abafou, que é natural. Ele terminou o primeiro tempo já num nível de desgaste alto, ainda conseguiu performar ali 10, 12 minutos, e foi para isso mesmo que a gente deixou, né, para ele, na maneira de dizer, sangrar um pouco ali, já começar a habituar, né, a performar dentro dos 90 minutos, que para ele é muito natural, é um jogador muito bom fisicamente, então vai nos entregar 90 minutos, não vai ter uma dificuldade muito grande de adaptar, é uma questão de tempo. E realmente, assim, nós temos algumas alternativas. Não fomos felizes nas mudanças do segundo tempo, a parte tática mesmo. Apesar de Sam e Rosa conseguirem ter algumas oportunidades interessantes, a gente usou mal eles e acabou perdendo um pouquinho o meio-campo em termos de segunda bola, e usamos muito pouco também a bola atrás da linha do adversário, que estava subindo uma pressão. Inclusive, eu achei interessante o Retrô ter saltado um pouquinho pressão no segundo tempo, dificultar a nossa saída, para tentar mudar um pouco a nossa característica de jogo. E eles tiveram sucesso em alguns momentos nesse sentido no segundo tempo, mas a gente usou muito pouco, que no primeiro tempo a gente usou e deixou a gente um pouco irritado, porque
A gente usou as costas desse adversário que tentou subir pressão no primeiro tempo, e quando a gente coloca 2 centroavantes, a gente parou de usar. Voltamos muito bola no Muriel de forma desnecessária. A gente podia alçar aquela bola, fazer a bola atrás da linha um pouco tática e realmente usar a velocidade desses 4 atacantes que estavam. Estava Vinícius, Rosa, Sam e Felipe Saraiva. Então, faltou coordenação, coisas normais. Nós não podemos esquecer que estamos no 6º jogo da temporada. Mais uma vez, são jogadores que estão se conhecendo em alguns pontos e é importante vivenciar esse momento. Vivenciar o momento onde você precisa correr atrás e a gente ir agora lá para, antes do próximo jogo, mostrar para eles, sob pressão na hora da gente ganhar, porque a gente sabia que não precisava para a primeira colocação, mas é uma questão íntima. A vitória precisa ser uma questão íntima e eles têm, nós temos isso conosco. Nós sentimos a derrota assim, não vai ser terra arrasada nunca, porque a gente sabe o que a gente construiu até agora. Mas essa dor ela tem que ser sentida para a gente poder entender que nesses momentos de dificuldade, nós temos que moldar a equipe. Ano passado foi um grande exemplo. Nós moldamos a equipe sob pressão. A hora que a gente perdeu 2 jogos em casa, fomos para 2 jogos fora e voltou para casa, nós já moldamos a equipe preparada mentalmente para isso. Construção de equipe faz parte do processo, você passar por essas etapas. E você não tem como antecipar isso, por mais que a gente tente. Né? Como eu mencionei, nós tentamos muito falar sobre aspectos emocionais, sobre a gente ter um nível de concentração. Então, nós temos que viver realmente. Experiência, ela não é adquirida na teoria. Na verdade, essa experiência ela é adquirida na prática, na vivência. Né? Tem que doer para a gente poder aprender em alguns momentos. Guilherme, boa noite. Sobre os reforços, você já falou recentemente sobre o tema, mas com a janela de transferências se encerrando daqui a pouco, prazo final para a inscrição no Campeonato Pernambucano, se existe algum avanço, e claro que não dá para ser resultadista ao extremo, mas esse resultado traz alguma necessidade maior na visão de vocês de alguma peça pontual para esse elenco? Olha, estamos aí na quarta-feira, talvez tenha um jogador somente dentro do mercado com possibilidade, mas acho que diante da proposta que a gente fez, não sei se vai ter resposta a tempo, com o tempo hábil da gente poder realmente trazer. De resto, não traz preocupação nenhuma, nós temos um jogador por posição, todos performando, a gente não tem ninguém oscilando ainda de uma forma muito agressiva. Acho que não tem por que a gente se preocupar com relação a essas questões. Professor, boa noite. Guilherme Alves, do Mosaico Esportivo Pernambuco. O Náutico, né, teve algumas chances criadas, né, no início do jogo, né, com o Vinícius, com o Yuri Silva, mas acabou tendo uma postura diferente nos próximos momentos que o jogo apresentou. Na tua visão, quais foram os aspectos que vinham dando certo, vinham funcionando bem nas últimas partidas, mas que acabaram não funcionando hoje e que culminaram nesse resultado de 1-0 contra a equipe do Retrô? Acho que o principal aspecto, nível de concentração. Creio que a concentração para jogo é algo primordial, principalmente para se jogar no nível de risco que a gente joga. Né? As pessoas querem ver o futebol ofensivo, querem ver um futebol para frente, que é o que a gente propõe, querem ver o futebol de risco, mas não querem aceitar o frio na barriga, na maneira de dizer. E para que a gente também possa equilibrar esses aspectos, né, de você atacar, mas ao mesmo tempo sofrer essa tensão, né, o mínimo possível, concentração. Se nós estivermos concentrados, cientes daquilo que precisa ser feito, cientes da qualidade do adversário e das possibilidades que ele pode criar contra você, nós vamos transferir para o campo como a gente transferiu inúmeras vezes e conseguir vitórias que, por mais que para alguns parecessem fáceis, para nós sabemos o preço que pagamos por essas vitórias. É um preço muito alto de treinamento, de concentração, dedicação.